Finalmente, minha gente, esse escândalo do Banco Master está chegando no PT. Isso era uma questão que eu já tinha falado várias vezes, a forma como o escândalo estava se dirigindo, digamos assim, completamente para o Flávio Bolsonaro, para pessoas associadas ao Flávio Bolsonaro. O PT, que tem participação no escândalo do Banco Master, estava numa posição muito confortável, porque nada estava saindo do PT, e ele estava com uma espécie de mando de campo aí do jornalismo investigativo, que a gente sabe que é um jornalismo muito ligado ao petismo, no caso do Intercept. Aqui, agora, não. Pela primeira vez, a gente está vendo esse escândalo bater na porta do PT. E, como não poderia deixar de ser, do PT da Bahia. Eu sempre falo, eu tenho assim lugar de fala, e eu repito isso, que baiano é um bicho muito ladrão, e é a verdade. As pessoas têm que ser... É verdade! É verdade. Você levanta da rede pra poder roubar. Eu sou baiano, eu sei. O nível de corrupção da Bahia, na política baiana e na sociedade é muito alto. É um dos mais altos do Brasil, com absoluta certeza. A quantidade de escândalo, de conchave que tem naquele estado, minha gente, não é pequeno não. Não é pequeno não. É um dos lugares mais corruptos do país. E a figura do Jacques Wagner, que é o cara que está associado a esse escândalo, é sabidamente um bandidinho, entendeu? O Jacques Wagner é um cara da pior espécie. Eu lembro do governo Jacques Wagner, que foi um governo muito ruim, não foi um governo bom. Esse governo atual do Jerônimo consegue ser pior ainda do que o governo Wagner. E não tô bostejando não, eu tô falando a verdade. O nível de roubo na política baiana é mais elevado do que nos outros estados, eu tenho quase certeza. Eu não tenho as estatísticas sobre isso, mas conhecendo a política baiana, lá eu conheço bem. Amigo, o que tem de escândalo, não se faz uma licitação na Bahia, sem ter pelo menos 3 ou 4 que são beneficiados, com preços superfaturados. Em quase todas. O Tribunal de Contas da Bahia é um tribunal que dorme, eles não fazem nada, eles ficam dormindo em berço esplêndido, porque assim, rouba-se já estava implícito quando você disse que era o da Bahia. Rouba-se demais do estado, é verdade. E eu fico triste por isso. Eu espero que a gente consiga libertar a Bahia desse tipo de coisa, né? Agora, a política de lá, da Bahia, é uma das mais polarizadas também que existe. É um reduto do PT, como o cara está dizendo. Exatamente. É o reduto do PT. O PT governa lá há 20 anos, sem pausa. Foram vários e vários governos de Wagner, Costa, agora Jerônimo. E a oposição, que é a oposição do ACM Neto, que é um bom gestor. O ACM Neto é um bom prefeito, foi um bom prefeito, e os seus sucessores são bons na prefeitura de Salvador. Até agora não conseguiu ter força suficiente para tirar o projeto político do PT. Essa é a verdade. Ele vai para uma eleição agora, de novo, deve ser o pré-candidato a governo aí para tentar tirar o PT, mas eu, sinceramente, eu não sei se ele vai conseguir não, cara. Não sei se ele vai conseguir, porque a força do PT no interior é tremenda, é avassaladora. Eles têm assim, um maquinário de cidades, de gente associada à máquina do partido, que é assim, muito impressionante. E o PT, nacionalmente, o PT tem um enorme interesse em manter a Bahia como seu reduto, porque a Bahia é o primeiro, segundo, terceiro, eu acho que é o 4º colégio eleitoral do Brasil. A gente está falando do 4º maior colégio eleitoral do Brasil. Então eles têm bastante interesse em fazer isso. Mas vamos lá para notícia. Você pode fazer? Vamos lá. E aí, deixa eu me apresentar aí para quem não me conhece. Meu nome é Carlos Henrique, agora sou o porta-voz do MBL em Minas Gerais, tá? Então, estamos invadindo aqui. A gente tirou essa semana vários mineiros para aparecerem aqui e tirar um pouco desse brilho que o Ricardo tenta trazer para a Bahia, né? Então, aqui em São Paulo. Então, Minas Gerais também tem que ter o seu espaço, né? Algumas pessoas mandaram queijos no chat no começo dessa live aqui, que são as pessoas lá do Train Connection, que é a live que eu faço lá no meu canal, tá? E vamos falar, não posso falar mais detalhes sobre o que estou fazendo em Minas Gerais agora. Tá agitando. Estou ajudando, tamo lá, tá? Então, vamos tratar aí sobre a notícia, né? O que tá acontecendo agora, e aí eu mandei várias notícias, tá? Tem uma notícia sobre o Haddad falando do Jacques Wagner, tem notícias falando que vieram informações do Planalto falando sobre o Jacques Wagner, a Glaze falou sobre o Jacques Wagner, então tá rolando um racha e eu acho que o resto do PT tá abandonando o Jacques Wagner, tá? Eu mandei, operador, você viu o WhatsApp? Eu te mandei 4 links. Sim. Esse aí é um deles? É o primeiro?
Não, esse é o que eu tinha mandado pro Ricardo primeiro. Você quer que abra o primeiro? É que esse aí é de ontem. Você quer que a gente contextualiza com essa aí? Depois a gente pega os de hoje. Pode ser. Pode ser? Quer esse aqui primeiro? Não, esse daí já é de hoje. Vamos falar o que rolou ontem, porque o de hoje é repercussão. Ó, vamos lá. O caso é o mesmo. Caso Master. Jacques Wagner recebeu apartamento de 2,5 milhões de reais e propina de 3,5 milhões, aponta a Polícia Federal. Polícia Federal suspeita que o senador recebeu um imóvel em Salvador e pagamentos de propina por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares, em troca de atuação pró-Master no Congresso. Wagner nega ter atuado a favor do banqueiro. Lembrando a vocês que boa parte da liquidez inicial do Banco Master para poder se financiar veio via operação de crédito cesta, empréstimos consignados para funcionários públicos no governo do PT da Bahia. E também o Jacques Wagner, salvo engano, ele foi um desses responsáveis por fazer a ponte, por exemplo, do Vorcaro com Guido Mantega, com algumas outras pessoas próximas ao governo Lula, tá? Pode colocar ali, vamos ler essa matéria. Lembrando, isso aí é de ontem. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês que hoje já virou um balaio de gato isso aí, tá? O próprio PT tá indo pra cima do Jacques Wagner. Olha só, a Polícia Federal deflagrou na quinta-feira, ontem, dia 18, a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo principal busca e apreensão o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo Lula no Senado. A investigação apura fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia, os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação do parlamentar Jacques Wagner no esquema. A assessoria de Jacques Wagner divulgou nota sustentando que não atuou a favor do Master, blá blá blá. Depois ele chegou, falou que era da filha dele, o apartamento, um monte de história aí, nas próximas matérias deve ter. Da filha dele, porque a filha dele é um ativo político. É porque você falar que a sua filha recebeu alguma coisa do Vorcaro não é bacana. Eu ia fazer uma piada maldosa, mas vamos ficar na light, como dizem vocês. Aí, assim, a filha do Jacques Wagner, do nada, sem nenhum motivo, recebeu um apartamento de 2,5 milhões do Vorcaro. Mas não tem nada a ver com a questão política do pai. Pelo amor de Deus. Às vezes é melhor o cara falar, não era política assim. Às vezes ele pega melhor. Vamos lá. A Polícia Federal suspeita que Jacques Wagner recebeu um imóvel de 2,5 milhões e o pagamento de propina, que totalizaram 3,5 milhões, por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares. Segundo os investigadores, a estrutura teria sido utilizada para ocultar vantagens indevidas supostamente pagas no contexto das fraudes investigadas na compliance, blá, 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 até aí repetiu que já estava lá em cima, né, meu amigo? Vamos lá. A Polícia Federal também investiga se Jacques Wagner usou a atuação parlamentar para defender pautas de interesse do Banco Master no Congresso. Segundo os investigadores, o senador teria tratado diretamente com o ex-sócio da instituição Banco Master, que é o Augusto Ferreira Lima, né, um desses empresários ligado ao Vorcaro, de propostas que poderiam beneficiar o Master. Além de endereços ligados a Jacques Wagner, os agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão também em empresas e imóveis do Augusto Lima, em São Paulo e lá em Brasília. A defesa de Augusto Lima informou que as diligências realizadas pela Polícia Federal eram desnecessárias, uma vez que Augusto Lima está há 6 meses à disposição das autoridades. Lima foi responsável por comprar uma rede estatal de supermercados do governo da Bahia em 2018. Quando Jacques Wagner era secretário do Desenvolvimento Econômico do governo Rui Costa e comandou o processo de privatização da empresa baiana de alimentos, EBAL. Me dê uma pausa aqui só para comentar uma coisa sobre privatizações no Brasil, que eu acho que é um comentário oportuno em termos políticos do que acontece, né? A gente é favorável a privatizações. Por razões principiológicas, acreditamos que empresas privadas acabam sendo mais eficientes do que empresas públicas, ok? Essa é uma posição liberal, uma posição standard no MBL, embora a gente não tenha mais o discurso fácil de privatiza tudo, vai privatizando e tudo se resolve. Isso é uma mudança significativa. Eu tenho visto o Renan, nas entrevistas que ele está dando, falar que ele não tem interesse em privatizar, por exemplo, a Petrobras, o que era, quando eu entrei no MBL, uma das perguntas que eram feitas para saber se a gente tinha alinhamento ideológico com o movimento. Eu lembro do Pedro Deirô, em 2015, me ligando e fazendo uma série de perguntas para ver se eu tinha alinhamento ideológico com o
o MBL, e na época eu era bem mais liberal do que eu sou hoje em termos econômicos. Eu fui também, assim, fui me afastando, né, gradativamente da estrutura de pensamento liberal em relação a muitas coisas. E no período que eu respondi, eu disse, não, eu sou a favor da privatização da Petrobras. Isso era meio que... Era o consenso ali do movimento. E isso mudou. Isso mudou. Agora, o parêntese que eu quero colocar aqui é... Quando a gente olha os processos de privatização que acontecem no Brasil, a quantidade de fraudes que existem nesse processo é muito grande. Então, o fato de uma empresa ser privatizada no Brasil não quer dizer necessariamente nada, porque muitas vezes elas são privatizadas para grupos econômicos que não são os mais eficientes, que não têm as melhores propostas, que não tem nada. Esses grupos econômicos, eles têm relações espúrias com o poder político. É isso que eles têm. Então, o que define muita privatização no Brasil é isso. E os caras fazem as privatizações cheias de maracutaia, com várias cláusulas que favorecem o prestador de serviço em detrimento do consumidor. Isso é uma coisa que acontece demais no Brasil. É triste ver como se faz privatização no país. E esse é um exemplo. Quer dizer, o sujeito comprou aí uma rede estatal de supermercados num processo de privatização dessa empresa baiana de alimentos, BAL. Quer dizer, quais foram os critérios disso? Foi técnico? Ele já, tecnicamente... Não, lógico que não foi. Foi algum tráfico de influência. Então é meio que assim que acontecem as coisas no Estado brasileiro. Os detentores, os grandes grupos econômicos que detêm muita coisa que está sendo privatizada no Brasil, são simplesmente apaniguados dos próprios políticos. Então, essa distinção que o pensamento liberal faz, que é correta. Não, aqui você tem o Estado, e o Estado ele tem problemas de corrupção, etc. Aqui você tem as empresas privadas, e as empresas privadas fazem um trabalho mais eficiente porque visam o lucro. Tal. No Brasil, e em países com herança patrimonialista como a gente tem, e com alto grau de corrupção institucional como a gente tem, esta distinção ela é meramente teórica, ela é só uma categoria. Na verdade, não há essa distinção. O que existe é o Estado tem corrupção pra caramba, as empresas privadas têm também corrupção, essas empresas privadas que são vendidas pelo Estado estão sendo vendidas por tráfico de influência e, no fim das contas, os próprios capitalistas que lucram com isso bancam os próprios políticos que vão ficando e se reproduzindo lá e mantendo o ciclo das suas eleições indefinidamente, e são esses mesmos políticos que roubam o Estado brasileiro, que roubam o erário público e que recebem propina. Esse é o real esquema das coisas. O verdadeiro esquema das coisas no Brasil, em termos de privatização, é este que eu falei. Não é o esquema teórico liberal, que você tem o Estado de um lado e a privatização do outro. Mas enfim. Exatamente. E também eu acho que tem algumas empresas que, inclusive, mesmo que fosse pelos argumentos mais liberais possíveis, não deveriam ser privatizadas. Tipo a Petrobras, por questões estratégicas. Claro. Não só porque tem roubalheira. Claro. E aí, vamos ver até quanto tempo a gente vai ficar aqui, que depois dá até pra falar um pouco disso aí, de grandes empresas no resto do mundo. Mas vamos lá. Então, olha só, onde a gente parou. Augusto Lima, o cara que é sócio do Vorcaro, este cara comprou a rede de supermercados do estado da Bahia, em 2018. Nessa época, o Jacques Wagner era secretário do governo da Bahia. E essa privatização, ela também vendeu o Crédito Sexta, olha lá, que é o sistema de cartão de crédito consignado para servidores públicos, que depois foi para dentro do Banco Master, quando o Augusto Lima se associou ao Vorcaro. Tá? Então tinha ali o Augusto Lima, ele comprou essas duas coisas do governo da Bahia, com o Jacques Wagner sendo secretário, e aí ele foi para dentro lá do Banco Master, né? E aí, coincidentemente, tem apartamentos e coisas incríveis aí que o Jacques Wagner aparentemente recebeu. Vamos lá, vamos pro próximo parágrafo. A investigação cita a atuação de Jacques Wagner em propostas que ampliaram o acesso ao crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, aposentados e pensionistas do INSS, além de beneficiários do BPC e de programas sociais. Cara, e é um absurdo esse negócio de oferecer crédito consignado para esse pessoal por conta desses recebimentos. Mas tudo bem, vamos lá. Segundo a Polícia Federal, o senador teria participado de articulações relacionadas a essas medidas consideradas de interesse do Banco Master, logicamente, né? Porque aí ele vai ter uma cartela maior de pessoas que vão poder tomar esses empréstimos. Um consignado, né? É um empréstimo que, para o banco, ele vai ser muito arriscado, vai ser pouquíssimo arriscado, né? Ele ter o consignado como garantia, né? Porque é um dinheiro que vem do governo. Então, assim, é uma das maneiras
de um banco pegar e ganhar muito dinheiro. Explique de forma didática, né, para o nosso público. Qual que é o negócio? Você vai pegar um empréstimo, você precisa de uma garantia, tá? Você pode colocar, por exemplo, a sua casa como garantia do seu empréstimo. Você não pagou o negócio, a sua casa ela vai para o banco, por exemplo, ou o seu carro. Exato, vai ser penhorado. Porém, você também pode fazer o seguinte, olha, vamos fazer um empréstimo consignado que todo mês, na minha folha de pagamento, você já vai receber uma parte. Então, amigo, ó, meu camarada, não vai nem passar na minha mão o dinheiro, vai sair de onde está saindo meu salário, vai direto para você. O risco disso é baixíssimo, porque em tese, talvez, sei lá, se a empresa para qual eu trabalho quebrasse, aí... Agora, imagina que eu estou trabalhando com o governo. Isso, aí, o governo não quebra. Não vai quebrar. Então, o risco desse tipo de empréstimo é baixíssimo. Então, o que o Banco Master fazia? Ele cobrava um juros bem elevado das pessoas em troca desse empréstimo que ele fazia, mas a garantia dessa pessoa era empréstimo consignado. Uma pessoa que era funcionária pública. Então, assim, o risco era baixíssimo. É um jeito dele farmar dinheiro ali, né? E aí, eu não entendi ali se chegou a ter, eu acho que não chegou a ter essa possibilidade para quem recebe Bolsa Família e BPC. Mas é uma das coisas que eles estavam querendo trabalhar. Então, olha ali, a investigação. Olha, ó, é isso mesmo, acho que não chegou a acontecer. Em propostas que. Atuação de Jacques Wagner em propostas que ampliaram o acesso ao crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, pensionistas do INSS, além de beneficiários do BPC e programas sociais. Então, assim, é o absurdo do absurdo. É o cara que vai receber Bolsa Família, esse Bolsa Família, ao invés de parar na mão dele, vai direto pro banco, só que com juros, entendeu? Assim, é um absurdo, é um absurdo. É de uma canalice tão grande. É tipo aquele do FGC. O cara ele pode pegar... Qual que é o lance do FGC? O dinheiro que é para você, o governo fala, você é muito responsável, o Brasil é um país sem poupança, portanto, nós vamos guardar uma parte do seu suado dinheirinho aqui numa caixa. Se você for demitido, meu camarada, ó, pega aqui o dinheiro do FGC que é seu. E aí, o que o governo Lula passou a permitir? Agora, o trabalhador ele pode pegar um empréstimo com o banco e colocar o FGC dele como garantia. Ou seja, ele não pode pegar o próprio... Se ele der um problema na sua vida, ou então você quer comprar, sei lá, um carro, alguma coisa assim, você não pode pegar o seu dinheiro. Você pode pegar o dinheiro com o banco, coloca o FGC como garantia, se der um atraso, e mesmo se não der, né, o banco ele vai cobrar uns juros. Então, você basicamente queimou o seu FGC, que é o dinheiro que já era seu, que estava parado, não tem risco nenhum para o banco, e o governo falou, olha, você até pode pegar o seu dinheiro, desde que o meu amigo banqueiro pegue uma partezinha. Aí você pode. O PT é o Robin Hood ao contrário, essa é a verdade. Exatamente. Ele tira o dinheiro dos pobres e dos beneficiados e dá para os ricos, especialmente para o sistema financeiro. FGTS. O PT faz isso. Ele faz isso desde sempre. Ele tá fazendo desde 2002, desde que o Lula assumiu. Eu falei FGC no FGC, é FGTS. Eu também estava observando assim. Eu estava pensando se o FGC não seria uma outra categoria da qual o FGTS era uma parte, mas você é economista, né? Você que tem que saber. Né? FGC é outra sacanagem aí envolvendo o Banco Master. FGTS, tá? FGTS. Pois é o Robin Hood ao contrário. E o crédito consignado é a melhor coisa que você tem para você conseguir garantir qualquer coisa. É assim. E note, é tudo. Porque não tem também concorrência, não tem liberdade de concorrência, não tem nada. Não tem, porque o serviço tá certo. Não tem serviço nenhum. O que tem é o seguinte: conversas regadas a bons uísques e mulheres bonitas que o Borcaro entregava para os políticos, propina para os políticos e acordos em cima do erário público em que ele desviava uma parte do dinheiro e botava, enfim, os juros aí para a população pagar. Então, somente isso, sabe, é a melhor forma de você fazer negócio. Você não precisa se preocupar com risco nenhum. Você não tem concorrência, não tem nada. O que você tem é assim, uma conversa com um político da Bahia, com o Jacques Wagner. Mas, por favor, prossiga. E aí as investigações também apontam a atuação de Wagner em discussões sobre as mudanças da regra, agora sim, FGC. Né? O FGC ele é um seguro bancário, né, digamos assim. Então, se um banco pega um dinheiro emprestado para você em algumas operações e o banco quebrar, tem um seguro, né, que ele serve para poder pagar isso. É um seguro que é pago por todos os bancos, porque se um deles quebrar, né, aí vem o dinheiro do FGC. E tinha aquela discussão, né, a famosa emenda Ciro Nogueira ali, em que ele queria ampliar a amplitude ali do FGC, porque justamente, né, já se antevia que o Master poderia quebrar. Então, aparentemente, o Jacques Wagner também participou dessas discussões sobre mudanças na regra do FGC e no acompanhamento de possível compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Ao todo, são cumpridos 18 mandatos de busca e apreensão. Isso tudo aí autorizado pelo André Mendonça. A decisão também determina medidas cautelares, entre elas a proibição de contrato entre os investigados, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica. Então tá todo mundo ali, ó, o olho de Sauron. Agora, ó, tá começando a olhar pro PT da Bahia.
E aí, enfim, acho que é isso, né? Não sei se vai ter muita novidade aí, né, no resto dessa matéria. As próximas aí vem a repercussão. Tem algum comentário Tá, aí? eu tenho. Na verdade, eu quero ouvir a sua análise da repercussão disso em nível nacional e depois eu falo um pouco da repercussão regional que eu acho que pode ter. E aí? O que vai rolar? Porque até então, estava todo mundo olhando a questão do Flávio. Se vocês forem observar, não saíram muitos fatos novos a respeito do Flávio. É tudo mais ou menos desdobramento daquilo que já tinha sido colocado. E tem esse fato sobre o PT. Vai afetar a campanha do Lula, você acha? Ou não? Eles vão isolar bem? Então, vou te falar o que eu acho que tá acontecendo. Ô, operador, você viu que eu te mandei uma imagem no WhatsApp? Você pode colocar ela na tela aí pra gente? Vamos pegar aqui, eu vou tentar explicar o que eu acho que tá rolando nesse grande esquema das coisas. Eu acho que eu até cheguei a comentar isso aqui, mas com a imagem dá pra explicar melhor. Que é o seguinte, o caso do Banco Master, ele envolvendo vazamentos pro lado do Flávio e agora, anteriormente pro STF também, agora chegando no PT, ele é análogo a um exemplo que se trata na teoria dos jogos em economia, que é o dilema dos prisioneiros. Tá? O que é o dilema dos prisioneiros? Ele é uma situação em que se duas partes elas conseguirem trabalhar em conjunto, as duas se safam, mas elas são colocadas de tal forma que uma começa a atuar contra a outra e cada uma tentando se salvar individualmente e ferrar o outro, os dois se ferram. Os dois morrem. Os dois ferram. Então, vou explicar o que é o dilema dos prisioneiros, tá? Esse aí é o quadrante. Imagina o seguinte, tá? Dois caras, eles são pegos roubando um banco e aí a polícia chega pros dois e fala, ó, você tem que se entregar aqui, entregar mais informações, tá? Se você se entregar e se você entregar o seu parceiro e ele não abrir a boca, não soltar nenhuma informação, se só você delatar, aí você sai livre e o seu parceiro vai pegar 10 anos de cadeia. Tá? E o contrário também é verdadeiro, né? Então, ó, se o seu parceiro ele te delatar e você ficar quieto, então ele sai livre e ele te entregou e você pega 10 anos de cadeia. Se vocês dois entregarem um ao outro, os dois vão pegar 5 anos de cadeia. Mas se os dois ficarem de boca fechada, os dois saem livres. Tá? Então qual que é o lance? Se os dois... Só que nesse exemplo, os dois eles não podem se comunicar. Tá? Então, se os dois eles falam assim, ó, não vamos abrir a boca, não vamos falar nada, todo mundo saia livre. Eu só acho que isso está sendo a coisa mais didática que eu já vi no análises renais na vida. Bora, vamos lá. Olha tá só, ótimo, tá maravilhoso. Qual que é o lance? No caso do Banco Master, pensa que cada um desses prisioneiros são as partes envolvidas, tá? Que pega de esquerda para direita, de cima para baixo. Só nós não estamos nesse negócio. Não vi nenhuma norueguesa, nem apartamentos sendo oferecidos para mim. Mas todo o resto da política nacional aí, ó, PT, Bolsonaro, família Bolsonaro, né, STF, tá todo mundo envolvido. Pensa que cada um desses é um desses prisioneiros, tá? Se todo mundo... Joga ali pra gente o quadrante. Se todo mundo ficasse de boca fechada, era interesse coletivo que o caso Master não rendesse nada, entendeu? Que nenhuma informação vazasse. Só que o que acontece? Essa tentação para cada um dos lados apontar o colega, né, vazar informações, porque a Polícia Federal ela tem várias alas. Ela tem alas que estão com Lula, tem alas que estão com Xandão, tem alas certamente que estão com a família Bolsonaro, tem várias alas. A tentação de cada uma dessas partes entregar o colega, ela é grande. E é maior ainda se você pensar, cara, se eu não falar nada e o outro lado abrir a boca, então eu vou me ferrar sozinho. E vou me ferrar muito mais, porque vocês não acham que, por exemplo, sair ali a ligação de 134 milhões do Flávio não alivia a pressão da opinião pública sobre os 129 milhões da mulher do Xandão. Entendeu? Então, assim, a opinião pública, ela vai... Isso funciona como um airbag, entendeu? Vai amaciando todo mundo junto, conforme todo mundo vai ser envolvido. Então, o caso, ele perde força individualmente para atacar um dos caras, sacou? Então... Qual que é o lance? No final, todo mundo vai acabar... A tentação para cada um dos lados e vazando informações, ela vai crescendo. E aí, no final, é como se todo mundo pegasse aquela pena ali, que todo mundo se entregou, todo mundo fica 5 anos preso, entendeu? Que não é aquela pena tão grande quanto seria se só um dos lados recebesse toda a culpa, né? Por exemplo, vamos supor que só vazasse informações sobre o contrato lá da esposa do Xandão. Ele estaria agora com uma pressão muito maior do que agora que já saíram informações sobre o Flávio, saíram informações sobre o PT, entendeu? Então, seria aquele cenário que todo mundo estaria livre e ele ali, né, estaria naquele cenário de 10 anos. Só que existe essa tentação das outras partes, isso é a tentação do próprio Xandão de falar, cara, não vou me ferrar sozinho. Então, no final, todo mundo vai pegar uma parte
desse prejuízo reputacional para a opinião pública, e é uma espiral de prejuízo do inferno que, conforme um vai delatando, cresce justamente esse incentivo para o outro delatar, entendeu? E porque essas partes não têm coesão entre si para todo mundo ficar de boca fechada, que era o que seria melhor para todo mundo no final, né? Então é meio isso. Mas é isso aí, a minha opinião sobre... É isso que tá rolando agora. Ó, já começou... No começo, o Lula tava pegando uma parte pior desse caso na opinião pública. Aí passou pro Xandão, passou pro Flávio. A roda girou, tá chegando no PT de novo. Mas até as eleições isso não vai parar. Sempre que sai uma informação de um dos lados, cresce o incentivo para uma das alas da Polícia Federal vazar informações do outro lado. Então a gente vai ficar nisso até as eleições. É o que o Carlos Andreasa fala, né? Que o caso Master, ele tende a ser o fio condutor da opinião pública para as eleições. Isso aí vai continuar aí até outubro, tá? E não esperem que isso vai parar, essas informações. Mas é isso. Pelo amor de Deus, alguém faça um corte disso que você Maravilha. falou. Foi maravilhosa a explicação, maravilhosa. Pô, vocês têm que entrar no Valete Plus só por causa dessa explicação. Sério mesmo? Não, foi muito boa mesmo. Toma, e, pô, você trouxe até o esquema aí do negócio, super didático. Ou seja, resumindo naquela frase da Dilma, né? Eu não sei quem vai ganhar, quem vai perder, mas todo mundo vai perder. Exato. Menos uma pessoa, que se chama Renan Santos. Porque aí... porque aí nós temos a exceção, o outlier do dilema do prisioneiro, que é o cara que não está na prisão. Exato. É o cara que está fora disso aí, o projeto político está fora disso aí. Porque realmente, assim, se a gente for pensar o que significa a terceira via, eu acho que nessa eleição de agora está tendo uma cristalização, uma encarnação do que é a terceira via de um jeito como nunca teve antes. É a terceira via mesmo. É um escândalo que tá batendo nos dois lados, os dois lados estão implicados. Claramente, isso que você falou da Polícia Federal ter alas e da Polícia Federal estar vazando as coisas de acordo com as suas aulas, eu achei absolutamente genial, porque é exatamente isso. A Polícia Federal tem várias alas, obviamente, e tem uma ala considerável ali que é bolsonarista, até porque nós sabemos que a polícia tem uma proximidade com o bolsonarismo. Então, certamente, tem gente da PF que é bolsonarista e que vai fazer isso que você falou. Na medida que tiver a notícia do Flávio, eles vão lá e vaza e aparece uma coisa assim, uma coisa assada. Não pelo Intercept. Esse, sim, é, obviamente, um instrumento de jornalismo ligado às esquerdas, esse é um fato. Mas isso saiu, por exemplo, no Estadão. O Estadão não é um instrumento ligado às esquerdas. O Estadão é um jornal que não tem ligação com o PT e, via de regra, nos editoriais do Estadão, a postura do Estadão é crítica ao PT. É crítica politicamente, assim, tipo, tradicionalmente, há muito tempo, desde a época que a gente fazia o impeachment, desde antes do impeachment, o Estadão não é favorável ao PT, nunca foi. Então existe o jornalismo no Brasil que vai fazer exatamente esse trabalho, que vai jogar as notícias contra o PT que o envolvem no escândalo. Porém, nós temos a exceção das exceções. A exceção é justamente a gente. A gente tá fora. Nós não estamos envolvidos em nada disso. Então, para a terceira via, que eles fiquem se matando e que essas notícias fiquem aparecendo, é a melhor coisa que tem. Uma parada que eu quero ver, isso eu quero apreciar, quero ver se é o caso. Se esse escândalo ele continuar na opinião pública do Jacques Wagner e se isso atingir o Lula de alguma maneira, tocar o Lula de alguma maneira. Porque, assim, também tem um detalhe. O vínculo disso, por enquanto, com o Lula é muito mais frágil do que o vínculo da parte do escândalo com o Flávio. Porque o Flávio comprovadamente esteve lá com o Vorcaro, pediu dinheiro pro filme, recebeu aí não sei quantos, mais de 100 milhões de reais, quer dizer, pediu mais de 100 milhões, recebeu 60 milhões, foi pra cela do cara, ver qual era o caso, tem possivelmente fotos e vídeos dele fazendo alguma coisa nessas festas do Vorcaro. Até agora, o Lula, a figura do Lula, não está implicado do mesmo jeito. Então há uma diferença, me parece que essa diferença tem consequências para a percepção da opinião pública. Ainda que a gente saiba que no fim das contas as coisas do PT envolvem o Lula, lá, óbvio, ele é o grande líder do partido. E eu só lembro daquele PowerPoint engraçadíssimo do Deltan Dallagnol, que todas as setas apontavam, tinha lá Lula no centro. É tipo isso, o Lula está sempre no centro das coisas do PT. E o Lula é um centralizador. Todo mundo que comenta sobre a vida política do Lula diz que ele é um cara muito centralizador. Então não me parece nada verossímil que coisas grandes assim passem pelas barbas do sujeito. Ele sabe das coisas, pô. Só que é menos intenso. A implicação não é tão direta. Aí eu quero ver duas coisas. A primeira é, se vai ter impacto na popularidade dele, se ele vai ter queda nas próximas pesquisas. Então, quero ver se vai ter queda do Lula nas próximas pesquisas. E a segunda coisa é, se esta queda do Lula beneficia o Flávio
ou o Renan. Porque aí isso é muito importante para a gente especular sobre os horizontes eleitorais de 2026. Se as coisas que prejudicam o Lula beneficiarem muito diretamente o Flávio, independente das circunstâncias, nós temos um cenário mais complicado. Porém, se na cabeça do eleitor houver maturidade suficiente para ele desacoplar, prejudicou o Lula, mas o Flávio também tá nisso. Então quem é o outro candidato que tá? Tem esse cara, esse tal desse Renan. Não, esse tal desse Renan ele não tá fazendo nada. Ele não tem envolvimento com o Banco Master. Então eu vou votar nele. Se houver esta migração, meus amigos, mais um fator a ser considerado relevante para Renan Santos estar no segundo turno e ganhar a eleição. Fato. Porque, como você bem disse, na medida em que o escândalo do Master é o centro da opinião pública e vai ser daqui até a eleição, e na medida em que essas alas da PF, assim como as alas do jornalismo, fizerem um trabalho de um destruir o outro, se nesta destruição o voto reflui para a terceira via, obviamente a terceira via se fortalece mais ainda. E aí nós agregamos já a pré-campanha que está muito boa, e o que ele está ganhando naturalmente pela pré-campanha, o que ele também ganha de voto do Flávio e, eventualmente, de voto do Lula. Porque, assim, não é impossível, não tenham a ideia falsa, de que pessoas que votam no Lula jamais votariam no Renan, por exemplo. Não funciona. A cabeça do eleitor não funciona desse jeito. Tirando um voto muito, muito ideológico de esquerda, que aí realmente o cara não vai votar, o voto tipo, normal, o Lula foi um bom governante nos outros mandatos anteriores, minha vida melhorou. Esse voto ele migra, ele sai dali e ele vai para um candidato que é ideologicamente oposto. Isso acontece demais. Por exemplo, uma coisa que acontecia muito e que nós vimos é o voto em gente de direita e um cara de esquerda. Por exemplo, voto Kim para prefeito, para governador e Lula para presidente. Parece um absurdo, eu sei que parece um absurdo, mas nós já soubemos, conversando com pessoas comuns, que as pessoas fazem esse binômio. Elas dizem, não, eu vou votar aqui, sei lá, no Kim ou no Arthur aqui pra prefeito. Fizeram o Zema governador e no primeiro turno com o Lula em Minas. Exatamente. Primeiro turno e o Lula, como é que faz? Qual é a lógica disso? A lógica é a cabeça do eleitor. A cabeça do eleitor é um negócio complexo. Mas enfim, vamos ver os desdobramentos da coisa. E um último comentário. O diretor da Polícia Federal, inclusive, disse que não tinha sido avisado sobre essa operação agora envolvendo o Jacques Wagner. Tá? O diretor que é apontado pelo Lula, tá? Então, agora me fugiu o nome dele, mas é importante justamente para entender que essas... O diretor da PF não sabia. Não sabia. Mas como é que faz uma operação e o diretor da PF não sabe? Não sei. É estranho, é um pouco estranho isso, né? Ele falou que não sabia sobre que ia chegar no Jacques Wagner. Mas, enfim, e olha só, já vou... Eu ia fazer meu jabá aos 40 minutos dessa live, mas em 37 minutos eu vou fazer. Isso aí, meus amigos, que é a teoria dos jogos, eu falei na minha live de ontem lá no Trem Connection, tá? Então você aí que é de Minas Gerais, acompanha o meu canal no YouTube também aí, operador. Depois prepare e coloca aí, porque eu faço lives lá todos os dias às 5 horas. Hoje não vou fazer porque eu tô aqui, tá? Mas, vamos lá fazer as repercussões? Vamos lá. Bora lá. O antagonista, joga aí na tela. Jacques Wagner tem a nossa confiança, a confiança de Lula e do PT, diz José Dirceu. Vamos ver aí a matéria qual é. Para o ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, líder do governo do Senado, foi firme e forte em declaração à imprensa e também ao roubo. O ex-ministro-chefe da Casa Civil e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, afirmou na quinta-feira, 18, que confia no líder do governo do Senado, Jacques Wagner, ao comentar a operação da PF que mirou o parlamentar. Nosso companheiro Jacques Wagner foi firme e forte em sua declaração à imprensa sobre o mandato de busca e apreensão de hoje e todo o pré-julgamento que está sendo feito. É preciso reforçar, ele não é réu, apenas um investigado e, como tal, precisa ter garantida a presunção de inocência e o direito à ampla defesa. O ônus da prova é de quem acusa. Jacques tem a nossa confiança, a confiança do presidente Lula e do PT e vai superar essa. A explicação de Wagner sobre o dinheiro apreendido pela PF, endereços ligados a ele, porém não convenceu. Como é que não convenceu? É o Glauber. Não convenceu. Todos os nomes da esquerda. Não, tem um erro de concordância aí grave. A explicação de Wagner... Nossa, o jornalista é muito ruim mesmo. Sobre o dinheiro apreendido pela PF, endereços ligados a ele, porém, deixou corrigir o jornalismo do antagonista, não convenceu
porque aí a concordância com a explicação, que está no singular, né? Todos os nomes da esquerda, como Análises mostramos... ortográficas. Mas o que se tem de erro no jornalismo atual é um negócio que me deixa estarrecido, como caiu, meu Deus do céu. Como mostramos, o deputado federal Glauber Braga a criticou no X, no X na quinta. Acabo de ver a entrevista do senador Jacques Wagner. A explicação sobre o dinheiro encontrado em seu imóvel é inconcebível em qualquer hipótese. Ele fala que a maior parte é fruto de diárias pagas em dólar pelo Senado Federal formalmente. Tratar isso como verdade é conceber a institucionalização do absurdo, escreveu o parlamentar do PSOL. Cara, Glauber Braga, a Glaze, depois a gente vai ver aí, e eu acho que o Haddad também fazem parte da turma que estão jogando aí o Jacques Wagner aos leões. Bom, eu não vou ler tudo do Glauber, passa aí o Glauber, vamos ver se tem mais alguma outra. Bom, basicamente é isso. Jacques Wagner, nessa conversa, é isso? Disse nessa quinta que o presidente Lula ligou para ele para prestar solidariedade diante da operação da PF. Segundo o senador, na ligação, Lula disse que a investigação se trata de uma tentativa de desestabilizar Wagner. O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo, dizer que mantém absoluta confiança nele. A gente já se conhece há 48... Nossa, isso é tempo, hein? 48 anos de vida política juntos. E, portanto, ele sabe qual é o meu jeito de agir. Aliás, a Bahia sabe... a Bahia sabe, meu amigo. A Bahia sabe muito qual é o seu jeito de agir. Porque a Bahia é terra de muro baixo. Não, muro baixo. Se eu tivesse qualquer tipo de esquema fora do permitido, seguramente todo mundo saberia. Meu amigo, você tá falando da Bahia que eu conheço, Jacques Wagner. Que conversa é essa que todo mundo saberia? A Bahia é terra de muro baixo? Na Bahia você tem um muro muito alto, com aquela cerca elétrica lá por cima, com caco de vidro. A Bahia não é isso aí que você tá dizendo não, cara. Vou repetir, eu não tenho CNPJ, eu só tenho eu CPF e blá blá blá. Desculpinha furada. Pode passar. Vamos ver. Passa. Também, né? PF. Ou seja, basicamente trouxe aí a opinião do Glauber. Mas não é só o Glauber, como você disse, né? Não é o Glauber, a Olha aí, Glaze, Haddad. o Haddad. Haddad defende a aplicação da lei em caso de Jacques Wagner. Bom, o Haddad é um nome muito mais forte do que o Glauber, inclusive porque o Glauber não é do PT, e o Haddad é meio que o sucessor do Lula, né? A figura mais importante do PT hoje, depois do Lula, é o Haddad. Vamos ver o que ele diz. Quer que eu leia essa aí? Por favor. Vamos lá. Ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Haddad defendeu a aplicação da lei sem distinção política ao comentar a operação da Polícia Federal que teve como alvo o Jacques Wagner. A declaração foi dada ontem, olha aí, na quinta-feira, durante a entrevista ao Critique Podcast. A lei tem que ser aplicada a todos. Tá, aí foi meio blá blá blá, né? Não jogou tanto assim. Vamos lá. A Polícia Federal realizou, durante o cumprimento do mandato, pagamentos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí do Haddad, porque o resto a gente já falou aí. Aqui, ó. Eu vou lamentar se uma pessoa próxima a mim errou, porque é uma pessoa que eu conhecia. Mas eu não posso desejar, até para o bem da sociedade, que a lei não seja aplicada. O petista acrescentou que os adversários também devem ter seus direitos preservados. Se um adversário meu errar, ele tem que ter seus direitos, blá blá blá. Eu acho que é só isso. Desce aí, vamos ver se tem mais coisa aí do Haddad. O senador Jacques Wagner esclareceu que... aí é a nota do Wagner. Pelo que parece, compliance zero. Acho que é isso aí que tem do Haddad. Vê aí a da Glaze. Vamos ver o que mais tem. Eu não sei se chega a se caracterizar bem... como um racha. Eu acho que... Inclusive, eu vou dizer uma coisa. Eu não acredito em rachas do PT. Eu acho que o PT é um partido que tem muita unidade, sabia? Eu também acho. Pro tamanho do PT. De vez em quando, eles entram nos arranca-rabos, por exemplo. Ninguém gostava da... Ninguém gosta, na verdade, da Janja. Porque perceba que tanta gente não gosta que eu já consegui intuir no começo da frase quem era. A Janja é Janja, né? Daquele jeito dela, ela não é militante do PT, As pessoas da velha guarda odeiam a Janja, falam que ela é uma deslumbrada, entendeu? Uhum. Saibam disso. Uhum. Inclusive, só pra citar o Jacques Wagner, eu conheço... não vou dizer isso assim, então, né? Mas conheço uma pessoa conheço a pessoa do círculo íntimo de Wagner, muito íntimo, que tem opiniões terríveis sobre a Janja, uma mulher. Então, assim, as pessoas realmente não gostam da Janja. A esquerda detesta a Janja. Quando eu converso com amigos de esquerda, eles não gostam da Janja. A Janja, só quem gosta da Janja é o Lula, né? Essa é a verdade. Glaze diz que Wagner deve ser punido se comprovada irregularidade. Mais ou menos. Vamos ver se tem uma declaração dela assim, mas... A deputada federal e ex-ministra das Relações Internacionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que acredita na lisura do senador Jacques Wagner, alvo da Operação Compliance Zero. Blá, blá, blá. Ok.
Tem alguma... ali, a citação embaixo. Ouvi ele falando sobre isso. Acredito no Jacques Wagner que ele não tem nada a ver. Agora, se tiver comprovação de envolvimento de benefício pessoal, ele precisa responder. Ninguém está isento disso. É mesmo aquela opinião chapa branca, né? Se ele for culpado, ele deve ser culpado. Ok. Alinhado ao discurso das bancadas Mas não estão PT, bancando a inocência dele também. Ninguém saiu falando que ele é inocente. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Gleisi mencionou as suspeitas contra o senador Flávio Bolsonaro, porque eles sabem que não é, né? Aí mais é uma questão de contenção de dano, né? Todo mundo sabe que não é inocente. Assim, qualquer pessoa com 2 neurônios que conseguir formar um raciocínio sabe que um cara não recebe, ou uma pessoa da família de um político não recebe 3 milhões em propina de Vorcaro e apartamento de 2,5 de Vorcaro a troco de nada. Isso é mais do que óbvio. Isso é mais do que óbvio. É a mesma coisa que você tentar acreditar que o Flávio vai receber, sei lá, 60 milhões de reais do Vorcaro, porque o Vorcaro gosta muito do Jair Bolsonaro e queria ajudar o filme. Isso é patético. Isso é patético. E torna-se ainda mais patético porque o caso do Vorcaro, ele não tem nenhuma empresa que seria beneficiada pelo marketing do filme. Vai dizer, não, eu tô aqui com empresa que vem... Não, ele tem um banco que tinha relações com o Estado, que não tinha risco nenhum de fazer nada, portanto ele não vai ser beneficiado. E outra, parece que ele não estaria com nenhuma empresa colocada com o seu logo colocado ali na frente do... Que é o primeiro patrocinador da história que ele faz questão de que ele não apareça. É isso, é um patrocinador que vai dar um dinheiro a troco de nada pra não aparecer, só porque ele gosta do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Assim, acreditar em coisas assim é... a deputada que é pré-candidata ao Senado pelo Paraná defendeu a continuidade das investigações e instalação de uma CPMI para apurar o caso do Banco Master. Polícia Federal, blá, 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 pagamentos imóveis. Bom, aí é repetição da notícia. O que ela diz? O Haddad. Eu vou lamentar que se uma pessoa próxima a mim errou, porque é uma pessoa que eu conhecia, mas eu não posso desejar, até para o bem da sociedade, que a lei não seja aplicada. Eles estão naquele estágio. Não tô dizendo que o cara é inocente, mas também não é culpado. As investigações têm que prosseguir e eles vão seguir nessa toada. Essa é a verdade, até que a gente tenha algo mais substancial. E é isso. E também... Quem foi pra cima mesmo foi só o Glauber aí. Porque o Glauber é meio cachorro louco, né? Ele tem esse jeito de ir pra cima de todo mundo. O que é isso aqui? Opa, a Siri aí, ó. A Siri tá fazendo alguma coisa aqui. Ela quer defender o Glauber. Ela quer defender o Glauber. O Glauber é meio cachorro louco. E ele gosta dessas tretas todas. É um parlamentar muito desqualificado mesmo, esse Glauber. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.